E Ayrton Senna, primeira vez? Ayrton Senna, eu não vi o Senna no kart, porque eu já morava na Europa, e ele estava correndo aqui, eu não vi, sabia que ele era um destaque no kart, né? Tinha ganho já campeonato júnior, campeonato sênior, campeonato brasileiro, campeonato sul-americano, e foi para a Europa. Aí eu chego em 82, para cobrir uma corrida de Fórmula 1 que o Senna correria na preliminar de Fórmula Ford 2000. Eu assisti a corrida, ele ganhou, o Emerson, por acaso, estava lá, entregou a taça para ele, e eu voltei para o hotel. Ele voltou para o hotel, eu voltei para o meu, mas bem depois, porque a gente trabalhava, e jornal era uma coisa, e televisão também depois. Era muito trabalho, muito trabalho. Eu fechava a sala de imprensa, enquanto os outros já tinham, né? E o Senna fazia o trabalho dele e foi embora. Aí, isso foi em Heidelberg, na Alemanha. Ele estava no hotel e eu estava no hotel a 300 metros dele. Ele saiu do hotel dele, foi a pé até o meu, tudo hotéis simples, né? Tudo sem elevador, sem nada. Nessa corrida, por acaso, eu estava com a minha mulher, Carmen Silva, e com a Dani, a filha primeira, e amante do automobilismo, tanto que abandonou a arquitetura para fazer isso aqui que ela faz. E aí ele subiu as escadas, não tinha recepção, cara. Ele subiu as escadas, bateu na porta do quarto. Aí a Carmen Silva atendeu e falou: olha, eu sou Ayrton Senna, vim aqui para me apresentar para o Reginaldo. Ele falou: oh, que bom, seu Ayrton, né? Mas pô, ele não chegou ainda, ele está no autódromo ainda, não. Bom, falei, bom, ele vai embora, vai voltar. Não, ele ficou na recepção sentado, numa recepção de 3 cadeiras e uma mesinha lá no meio. E ficou lá sentado, até eu chegar. Quando eu cheguei, ele levantou, foi lá, se apresentou, todo tímido, né? Eu sou tímido também, mas ele talvez fosse mais até. E se apresentou, a gente se abraçou, falou um pouco de kart, de Fórmula 1, que ele já pretendia chegar, e da Fórmula Ford que ele corria, e nos passos seguintes, que era a Fórmula 3, né? E ficamos conversando sobre isso, pronto. Virou assim. Na verdade, eu fui no jornalismo o primeiro grande amigo dele. Virei confidente, virei tudo. De frequentar a casa dele, com a mãe dele, o pai dele, faziam almoços e jantares para mim, e para a Carmen Silva junto. Ganhava presentes assim de artes brasileiras, sabe? Vinha mandando para mim, assim, tipo aquela coisa de moinho, né? Então, me tornei, assim, um grande amigo dele. E foi assim por muito tempo. Até quando ele entrou na Fórmula 1, foi assim. Foi assim. E continuou sendo. Depois, claro, teve uns probleminhas que você vai falar depois, mas continuou sendo. E foi como eu conheci os 3. Eu não ia, juro que não ia. Mas agora eles me matam. Primeira pergunta, não é nem para entrar só no Ayrton. Não vou entrar muito não, porque está no primeiro capítulo do livro. É isso. Mas a primeira pergunta, só para ter uma ideia. Num ambiente como esse, para quem está aqui, o Nelson e o Ayrton não estariam no mesmo espaço? Era assim? Eu não quero entrar muito em polêmica, mas... Vamos dizer, era assim. Mas eu, por exemplo, viajando para Austrália, no mesmo avião, ele, o Piquet, outros pilotos, então, eles acabavam conversando. Eu provoquei muito isso. Uma vez o Ayrton estava sentado comigo lá no assento da executiva, depois ele passou a viajar de primeira classe, lá na executiva, e lá na frente tinha uns italianos. Veio um avião de Buenos Aires, parou no Galeão, porque tinha tido corrida lá, e para seguir para a Europa. E tinha, eu vi lá, uma turma de italianos que eu me dava muito bem com os pilotos. Os italianos, jornalistas e pilotos, cara, foram todos meus grandes amigos. Alboreto, De Césares, Patrese, estou esquecendo de outros. Inclusive, um que não era italiano, o Ed Shearer, era americano, mas casado com a irmã da mulher do Patrese. Então eles andavam sempre juntos. Aí, interessante que o Ayrton passou por eles, nem de um. Não olhou, foi lá e sentou comigo lá. Eu bati no joelho dele e falei, pô, não entendi essa, cara. Você passou na frente de
4 caras que correm com você, que são colegas na pista e fora da pista, e você não falou nada com eles. Ele fez assim para mim. É isso que eu espero de um grande amigo. Levantou e foi lá conversar. Aí eu levantei, até fui junto conversar, porque eram todos meus amigos. Tal. E nessas, eu consegui fazer, por exemplo, falei assim, qual é o que une os dois? Fórmula 1, mais ou menos, que cada um é rival. Né? O que une? Esportes assim, tipo, esqui aquático. Falei, pô, tá cheio o esporte. Então, em voos que estavam os dois, eu ia, levava o Ayrton, né? Porque já era dono da cadeira, né? O Ayrton estava chegando no... E eu levava o Ayrton, conversava, tá? A gente tinha estado em Bali e eu filmei, eu fotografava e filmava bem. Eu filmei com uma câmera VHS toda arrebentada que eu emprestei do Clube Med, tinha 2 parafusos que eu tinha que segurar com a mão, assim, sabe? Para não cair. E ele foi esquiar e eu filmei. Essa imagem está na TV Globo até hoje, foi usada muito, e o Leonardo Griner, que era o nosso diretor, falou assim, nossa, você filma com um cinegrafista. Eu, obrigado. Enfim, E nesses momentos eles falavam sobre esqui aquático. Não, eu levei para falar. E falavam. Não, começaram a falar. Era um assunto que... eu falei, Nelson, estive lá em Bali, você precisa ver o que o Ayrton esquia. Mas era demais, barefoot, que é um negócio sem esqui, né? E aí, pronto, larguei os dois lá, conversaram longamente, assim, dentro do voo, né? Durante o voo.